Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar da melhor coleção que você pode encontrar atualmente saindo no Brasil. Coleção top, não, tô brincando, é a coleção Creepy Apresenta, também não, ainda que essas também sejam a melhor coleção. Eu estou falando de Ken Parker, galera. Eu tenho em mãos aqui o volume 22 e o volume 23. Já resenhei todos os volumes anteriores aqui no canal Central HQs. Realmente é um trabalho sensacional do Giancarlo Berardi com o Ivo Milazzo e artistas convidados. Falando do acabamento gráfico, caso você ainda não conheça essa coleção, é um material em capa dura, olha só. Esta é a guarda com papel offset preto e branco, compilando duas histórias do personagem por edição. Nós teremos um total de 50 volumes, está chegando aí praticamente na metade da coleção Ken Parker. E cada um desses volumes tem textos introdutórios do Júlio Schneider, que vai contextualizar essas histórias com referências cinematográficas ou até mesmo históricas. A história que abre esse volume 22 é A Dois Passos do Paraíso, com o roteiro do Giancarlo Berardi e a arte do grande Giorgio Trevisan. Que trabalho artístico desse cara! Basicamente, nessa edição, o Ken Parker, que está bêbado ali num bar, arruma confusão, né, com o dono, sai na porrada e ele acaba sendo preso. Eu até estranhei esse comportamento do Ken Parker, porque não é da índole dele arrumar confusão assim à toa, por conta de bebida, ainda que ele seja um cara humano, não faz parte do seu perfil. Ele é um cara realmente bem correto, mas o leitor vai acabar descobrindo as motivações dessa reação atípica do personagem. E é justamente na cela que ele vai conhecer o Paul Sherwood, que é basicamente um jovem viciado em ópio e que tem ali, né, um passado um tanto turbulento. Só que o Ken Parker, ele sabe justamente quem é o Paul Sherwood e vai planejar a fuga dos dois, e eles vão começar a ser perseguidos. E aí vai ter flashbacks do passado desse jovem, qual foi o crime que ele cometeu que levou ele à cadeia, a explicação, né, sobre as ações um tanto diferentes aí do Ken Parker dentro dessa história, com a arte maravilhosa do Giorgio Trevisan. Realmente o trabalho dele é fantástico. Ele já desenhou outras histórias do Ken Parker, já também fez dupla em outras publicações com o Giancarlo Berardi. Eu gostei bastante de como a trama se resolve. Como eu costumo dizer, o Giancarlo Berardi, ele pega um plot comum, nada realmente surpreendente, e consegue entregar uma grande história. Ele realmente é diferenciado nesse sentido. Aí nós chegamos na segunda história desse volume 22, que é a Estrada para Yuma. E o Giancarlo Berardi vai contar com a colaboração do Maurício Manteiro nos roteiros, que já colaborou em outras histórias da série Ken Parker, e desenhos do Sérgio Tarquinho, que também tem um traço realmente muito bonito. O Ken Parker observa, né, uma carroça que transporta prata ser atacada por uma quadrilha que é chefiada por um fora da lei chamado Durango. Durante aí a troca de tiros, eles conseguem capturar o líder desse bando. O Durango então fica nas mãos do Ken Parker e desses homens que transportavam essa prata. Só que o resto da quadrilha, quem sobreviveu, vai querer libertar o seu líder. E aí, meus amigos, a pressão vai ser forte. Eles começam a criar armadilha, eles começam a armar arapucas durante a perseguição, eles contaminam a água. O pessoal que está acompanhado do Ken Parker está morrendo de sede, a água já está acabando, começa a entrar um desespero. Então realmente é um bando que começa a pressionar e o leitor sente isso nas páginas da publicação. Enquanto isso, o Durango vai provocando, ironizando eles. E como existem agentes da lei, né, envolvidos no grupo do Ken Parker, não podem simplesmente matá-lo a sangue frio. Então começa ali também troca de reféns. É uma história realmente muito boa. E nós vamos ter, ao final dela, a aparição de um pistoleiro famoso aí do Velho Oeste que realmente existiu. E a arte aqui, conforme vocês estão vendo, é do mais alto nível.
Grandes artistas, galera, passam pela publicação Ken Parker. E mais uma história realmente muito boa, onde você sente realmente a agonia, né, de quem está envolvido ali na trama, nessa perseguição, né, no refém que está capturado, nas trocas que precisam ser feitas. Grande trabalho aí, e eu dou a nota 9 para esse volume 22. Até hoje, galera, todas as notas foram acima de 9, tá? Da série Ken Parker. Olha, vamos falar sério, quais publicações, né, mais longevas conseguem manter um nível tão alto? Mas enfim, volume 23 nós temos aqui basicamente o mesmo acabamento gráfico, 2 histórias por volume, mais uma vez um texto de abertura do Júlio Schneider, né? Falando aí sobre as histórias que estão nesse volume 23. E aí nós temos a primeira delas, que é A Mulher de Cochito, do Giancarlo Berardi, mais uma vez com a colaboração do Maurizio Manteiro, e a arte do grande Carlo Ambrosini, que esteve na Comic Con Experience de 2022, só que ele veio a falecer, tá? Recentemente, inclusive. Basicamente, nós vamos ter aqui uma tribo de apaches que vai se entregar num forte, né? O exército se vê ali numa situação um tanto atípica, com vários e vários índios, mulheres, crianças, idosos, se entregando. E eles preferem viver ali no forte do que sofrer alguns massacres, inclusive de outras tribos. Então eles são acolhidos e um tenente chamado Hughes, ele tenta violentar uma das índias, mas, né, um jovem índio, ele observa, né, o que está acontecendo e acaba esfaqueando esse tenente para salvar justamente, né, a honra dessa índia. Eles fogem ali do forte e começam a ser perseguidos. Descobre-se que, na verdade, esse índio, ele viveu entre os brancos. Ele foi adotado, né, por um casal que resgatou ele após um grande massacre. E ele viveu como filho desse casal de brancos. Acontece que existia muito preconceito e esse casal migrou para uma região que era dominada por índios. E ali ele pôde resgatar um tanto da sua cultura. E o Ken Parker vai se ver envolvido nessa busca justamente porque esse casal de índios, né, roubaram o cavalo e também o rifle comprido do protagonista da história. E ele vai guiar, né, o exército ali na busca por esses índios, mas eles vão ter que lidar com outras situações no decorrer da história. Realmente, galera, mais uma grande trama da série Ken Parker, com finais que não são exatamente previsíveis. Toda a condução, os diálogos são muito bem feitos, a participação do Ken Parker, ainda que ele não seja dentro da história talvez o maior protagonista, ele divide ali, né, esse protagonismo, realmente é muito interessante, sempre respeitando, né, a personalidade criada ao longo da série, lembrando que a publicação Ken Parker, né, ela se passa basicamente como se fosse avançando no tempo, né? Então o Ken Parker vai ganhando experiência, ele aprendeu a ler, ele vai se formando, ganhando mais cultura. É uma série que sem dúvida é do mais alto nível. E aí nós chegamos na melhor história, uma das melhores dentro da coleção Ken Parker, que é A Vida de Ada, com o roteiro de Giancarlo Berardi e desenhos do co-criador, o Ivo Milazzo. Galera, essa história realmente é muito, mas muito boa. E vai trazer um Ivo Milazzo bem versátil na sua arte. Quando tem flashbacks e tal, você percebe aí, né, tons de cinza no seu trabalho artístico, que vai narrar a questão da escravidão lá nos Estados Unidos e a luta pela libertação. Tivemos o conflito envolvendo o Norte e o Sul e a situação dos negros que viviam no sul dos Estados Unidos. E aí nós vamos ter o foco na Ada, que foi uma garota que cresceu numa fazenda com escravos. Ela é filha bastarda do dono dessa fazenda. Ela percebe, inclusive, né, que os outros meninas, eles têm pai, enquanto ela não, né? E ela não consegue entender por quê, mas acaba sendo revelado para ela. Vai abordar tanto a questão envolvendo os negros e o comportamento deles naquela época. Alguns falavam, não, cara, olha, eu prefiro ficar aqui, né, na fazenda, ainda que eu sofra um pouco, mas eu tenho o que comer, eu tenho onde dormir, por pior que seja, do que simplesmente não ter nada. Tá livre, mas não ter o que comer, não ter onde ficar, lidar ainda com o preconceito e tal.
Até que vai chegar um momento que a guerra, né, entre o Norte e o Sul, a Guerra Civil Americana, vai chegar no seu desfecho com a libertação dos escravos e como os negros vão ter que lidar, né, com a liberdade, como eles vão usufruir disso. Será que eles têm condições de iniciar uma vida simplesmente não tendo nada? Então a história realmente vai focar principalmente na Ada, tanto que a participação do Ken Parker é só mais para o final da publicação, quando ele vem a conhecê-la. E vai mostrar a Ada reencontrando, né, pessoas que trabalhavam lá na fazenda, com quem ela tinha ali, né, uma certa relação mais próxima, ela sendo enganada, tentando reverter determinadas situações. Uma história realmente forte, impactante, com ótimos diálogos dos personagens, mostrando realmente todo o sofrimento do povo negro naquela época e o quanto a escravidão americana, mesmo após, né, a liberdade ali dos negros, ela ainda era permeada de preconceito, com a ideia da superioridade do homem branco, principalmente ali na região do Sul. Então muitos negros acabavam migrando ali para o Norte. Galera, uma história simplesmente espetacular, tanto que eu daria nota 10 para essa história, tá? E para a primeira aqui eu daria também uma nota 9, então 9,5 para esse volume 23 aqui da série Ken Parker, para vocês verem o nível dessa publicação. Bom, galera, então basicamente é isso daí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like e corram atrás, realmente vale a pena, dá para você comprar com desconto tanto na Amazon como no site da Mitos, enfim. Então é isso daí, galera, um abraço para todos e fui!